Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa aula de hoje com a Luciana, que vai ser sobre a emergência do sujeito nas psicoses, né? Na articulação com o nó borromiano. Bem rapidamente, antes de passar para a Luciana e de apresentar ela, a gente está fazendo um levantamento das presenças aqui no curso, para depois emitir certificado, através da própria lista que o Zoom fornece. Mas tem alguns nomes que estão aparecendo na lista como não nomeados, né, como usuário do Zoom ou algum outro tipo de nome. E por isso o Arthur fez um formulário que ele vai colocar no chat daqui a pouco, para você só preencherem com o nome certinho ali. E a gente está usando esse formulário com os nomes completos de vocês, tá bem? Então, deixa eu apresentar a Luciana. Luciana Nunes é psicanalista, membro do CEP de Porto Alegre, mestranda, colega, né, aqui no programa de pós-graduação em Psicanálise, Clínica e Cultura. A Luciana é coautora dos livros Desambiguar Lacan de Freud, lançado há pouco tempo pela Artes e Ecos, Pulsão de Morte, A Inegável Existência do Mal, e O Tempo Sombrio que Nos Afeta, Pensando a Ética da Psicanálise. Luciana trabalha com clínica psicanalítica e supervisão clínica em consultório particular na cidade de Porto Alegre. E o tema que a Luciana vai estar trazendo hoje, ele está super ligado à pesquisa de mestrado que ela está realizando, né? E essa foi uma das motivações da gente ter feito esse contato aqui com o curso, que é um curso sobre o nó borromiano. Ela está trabalhando diretamente com isso, relacionado às psicoses, na teoria lacaniana. Então, ela vai estar trazendo algumas questões e compartilhando um pouco do trabalho de pesquisa que ela já vem realizando também. Então, contigo a palavra, Lu. Bom dia a todos, a todas, todos. Então, vou trazer um pouquinho para vocês do meu percurso de pesquisa também, né? Mas relacionando com esse tema do nó borromiano, vamos ver o que se consigo contribuir aqui, né? Josias, eu consigo compartilhar minha tela aqui? A princípio, sim. Tá. Está liberado. Eu trouxe uma apresentação para... Vocês me escutam bem? Sim? Então, nó borromiano e a emergência do sujeito nas psicoses, né? Eu trago aqui uma primeira... Deixa eu só ajustar aqui. Só um pouquinho, gente, que eu vou ver se eu consigo... Porque tá a caixinha aqui que eu tô vendo vocês. Eu vou minimizar ela, acho que fica melhor. Senão vai ficar em cima da minha apresentação. Então, eu inicio com essa frase do Donald Schiller, no livro Joyce Era Louco, né, que ele diz, né, pergunta eu que vou fazer, Lacan não vê déficit em psicóticos, né? Bom, então, né, já trago o Donaldo por conta, principalmente por conta do trabalho que ele faz nesse livro, Joyce Era Louco, de trabalhar justamente essa ideia da loucura, né? E acho que isso, de saída, nós temos que poder contextualizar uma diferença entre loucura e psicose, né? E pensando que a ideia de psicose, bom, talvez ela tenha surgido muito, sei lá, século XIX, XVIII, né? Muito depois da ideia ainda de loucura como desrazão, né? Então, tem toda uma trajetória, né, da loucura, de como ela era vista na antiguidade e por muito tempo. O Foucault trabalha isso em História da Loucura, né? Então, como essa loucura, ela também tinha... O louco era errante, ele dava notícias de outros mundos, né? Seja
de cidades vizinhas, quanto de outras comunicações que ele, porventura, pudesse falar. Então, tinha algo na loucura visto como uma sabedoria e que, no século XVII, à medida em que se entende o sujeito, né, e à medida da divisão cartesiana, né, entre o penso, logo sou, então esse sujeito como um sujeito da razão. Bom, então, a loucura, o Descartes mesmo diz, né? Um dos critérios de exclusão é não estou louco, né? Então, se eu estou louco, não tenho razão, né? Ou se eu estou sonhando, né? Então, a partir daí, essa diferença, a loucura vai, então, ganhando um outro lugar, excluída, né, de uma vivência subjetiva que merecesse, digamos assim, uma escuta racional, uma escuta não racional, mas uma escuta de uma verdade de algum modo, né? Então, o Donald Schiller diz: Lacan não vê déficit em psicóticos, né? Eu acho que isso é uma questão, é algo que vou trazer um pouco do percurso lacaniano hoje em relação às psicoses, e acho que essa é uma questão para a psicanálise, né? Vemos déficit em psicóticos, né? A nossa teoria nos dá condições de ver psicose de outra maneira, que não pela lógica do déficit, né? Acho que essa questão, eu gostaria que ela ficasse como um pano de fundo, né? Dentro do que a gente vai trabalhar. Então, trazendo rapidamente a ideia, a concepção de sujeito em Lacan que eu trabalho na minha pesquisa, o sujeito enquanto um efeito da fala no campo da linguagem, né? Então, o sujeito como o que um significante representa para outro significante. Nessa relação entre significantes, então, que emerge um sujeito, depreende-se dessa concepção que o sujeito ele não se confunde com um indivíduo. O sujeito, então, é algo que se produz no discurso, né? Inclusive, a palavra sujet, em francês, ela pode ser entendida também como assunto, né? Então, e um outro aspecto que eu acho importante trazer, inclusive porque toca no nosso tema, é a modalidade topológica do sujeito que o Lacan trabalha. Ele vai dizer, em alguns momentos, ele fala, né, dessa modalidade muito especial do sujeito, aquela para o qual não encontramos nenhum índice senão o topológico, digamos, o signo gerador da banda de Moebius, que chamamos de oito interior. Então, o Lacan vai dizer, né, que o sujeito ele é dividido entre saber e verdade, né, nesse efeito de discurso. E ele vai recorrer, então, bastante à topologia e sobre diversos topologia de superfícies, depois vamos chegar na topologia borromiana para dar conta desse sujeito efeito da linguagem. Ele diz também que nosso retorno a Freud tem um sentido completamente diferente por dizer respeito à topologia do sujeito, a qual só se elucida numa segunda volta sobre si mesmo. Isso, à medida que a gente vai avançar, acho que vai ficar mais claro, né? Então, no seminário 3, as psicoses, o Lacan retoma o esquema L, que ele já estava trabalhando, né, no seminário 2, no contexto de uma crítica ao que ele entendia como uma deturpação do discurso psicanalítico, né, que ele entendia como um trabalho muito vinculado ao imaginário. Então, desde o início, né, acho que a Marta apresentou bastante isso, né, na primeira aula do curso, que o Lacan trabalha com real simbólico imaginário desde sempre, né? Mas, então, no seminário das psicoses, ele aborda as psicoses já imbuído de algo que ele vinha trabalhando com o esquema L, que era essa necessidade de separar entre o sujeito e o objeto, né, fazendo uma crítica também às relações objetais, né, que fechavam a relação eu e outro, né, sem considerar que existia, ou Lacan vai propor, então, né, que esse outro, ele se divide, então, entre o semelhante e entre algo do campo da linguagem a que o sujeito se endereça, né? Da mesma forma, do lado do sujeito, né, tem um efeito de sujeito e tem o eu. Então, a gente vê aqui no esquema
L, né, o S maiúsculo e o A maiúsculo como os significantes do grande outro e do sujeito, e o A e o A' como o que representa ali o eu, o ego, né, na lógica freudiana, e o semelhante, né, então que seria o objeto. Então, o Lacan vai dizer lá no seminário 4 que esse esquema, embora ele seja um esquema para poder trabalhar essa diferença, aí se a gente for observar entre o S maiúsculo e o A, e entre o A' e o A maiúsculo, a gente pode ver que tem um espaço, né? Esse esquema já dá conta de algo que a gente vai abordar mais adiante, de um intervalo, né? De que existe uma interrupção aí, um vazio entre o que se possa imaginar entre o que seja um sujeito e o que seja o eu, né? Então, embora seja um esquema para mostrar isso, não é exatamente matematicamente uma topologia esse esquema, né? Mas o Lacan vai dizer lá no seminário 4 que ele trata de uma espacialidade topológica, né? No sentido de que faz essa relação entre elementos. Então, esse esquema, ele é um esquema da fala que dá conta, então, de uma relação entre o simbólico e o imaginário. O real não aparece nesse esquema, nesse momento, o Lacan trabalha a concepção do real como o que retorna sempre ao mesmo lugar, então, o real como o que não fala, né? Então, nessa linha ali tem, né, a relação imaginária e aí a relação simbólica, que o Lacan vai dizer, então, na neurose, né, o sujeito recebe do grande outro a sua própria mensagem de forma invertida, né? Então, ele trabalha no seminário 3 essa questão, falando que, bom, e aí ele trabalha, né, tem um caso que ele diz, né, que ele traz de uma apresentação de pacientes, que ele escuta uma mulher que vivia com a sua mãe numa relação, parece meio uma folia D, pelo que diz, não tem muitos dados, né, sobre essa apresentação, mas essa mulher, então, ela vive com a sua mãe, ela tem uma vizinha que tem um amante, e essa mulher, então, em algum momento, circulando nos corredores do seu prédio, ela ouve esse vizinho, o amante, dizer porca, né? E aí, na apresentação de pacientes, o Lacan entrevistando, e ele diz que demora um pouco até que ela diga, eu venho do salsicheiro, né? Então, o Lacan trabalha esse caso para mostrar o quanto que esse porca e esse eu venho do salsicheiro, eles tratam dessa relação imaginário à linha, né? Então, onde a mensagem ela é muito mais, ela é recebida pelo sujeito na forma de uma alusão, né? O Lacan chega a trabalhar que, bom, essa questão temporal ela fica meio indecidível ali, o que vem antes, o porca ou vem do salsicheiro, mas o fato de ela ouvir isso como vindo do outro, mas qual é esse outro, né? Que seria então esse outro como um duplo especular ali, né? Como o Lacan fala de fantoches, assim, né? Então, algo que nessa alucinação vem como uma alusão, né? Que diz dela de forma alusiva. Essa mulher tinha sido casada e o marido na separação, tinha ameaçado ela em algum momento em cortá-la em rodelas, né? Mas, então, retomando, o Lacan trabalha, então, que na psicose teria essa exclusão do campo do grande outro, né? E o circuito se fecharia nos pequenos As ali, o que em alguns momentos, em algumas leituras dá para a gente ver que se fala de um achatamento, né, desse esquema L nas psicoses. No seminário 3, o Lacan vai resgatar um texto do Freud, A Negativa, de 1925, onde o Freud vai trabalhar a função psíquica de emitir juízos e dizer que a função intelectual, a capacidade do pensar, ela surge de um jogo de forças entre as pulsões primárias, né? Então, ele fala dos juízos de atribuição entre incluir versus expulsar do eu algo, né? E ele diz, a confirmação, que em algumas traduções, né, tá como a afirmação, que seria essa beiarro, ela seria um substituto da unificação e pertenceria a Eros.
E a negativa, a Ferneinum, seria então a sucessora da expulsão, pertencendo à pulsão de destruição. O Lacan vai resgatar esse texto, que é um texto de apenas 4 páginas, mas muito denso, né? Desculpa, o Freud vai trabalhar a função psíquica de emitir juízos, ele vai dizer que o não é uma suspensão do recalque, algo que permite o pensar, né? O não dessa negativa, né? E o Lacan, então, vai resgatar essa ideia dessa Beyahum, dessa afirmação primordial, como uma primeira capacidade como uma primeira simbolização, né? Ele diz, ao nível dessa Beyahum pura, primitiva, que pode realizar-se ou não, estabelece-se uma primeira dicotomia. O que teria sido submetido a Beyahum, a simbolização primitiva, terá diversos destinos. O que cai sob o golpe da Verwerfung primitiva terá outro. Então, aqui Lacan está retomando as estruturas clínicas freudianas, mas já com a sua leitura, propondo essa primeira divisão, digamos assim, entre o campo então, quando existe a simbolização primitiva ou não existe, ou existe, né, teria a Verwerfung de algo nessa simbolização. Então, eu vou trazer alguns pontos do seminário 3 que eu selecionei por entender que nesse momento do ensino de Lacan a gente encontra, né, algumas sementes do que vai ser melhor desenvolvido e com o recurso da topologia borromeana, o quanto isso vai poder ser melhor trabalhado clinicamente, né, depois. Então, o Lacan diz no seminário 3, o que devemos exigir para realizar esse diagnóstico, o diagnóstico de psicose, ele está falando, é que existem certos distúrbios que é necessário saber distingui-los, que são as perturbações da alienação na ordem da linguagem. A fórmula geral que nos permitiria, mesmo assim, delimitar uma fronteira, aprender um limite. Então, as perturbações da alienação na ordem da linguagem, né? Quase como se precisaria desse diagnóstico diferencial para dizer que estamos numa psicose, né? O Lacan, inclusive, cita um caso seria uma neurose obsessiva e que estariam levando para ele, que ele diz, tinha tudo para ter um diagnóstico de psicose, mas não encontrei perturbações da linguagem, né? É interessante aqui, eu coloquei essa citação da Staffella, porque se a gente pega, por exemplo, o Nazar, não fala perturbações da alienação, fala distúrbios de linguagem, né? E isso me faz pensar numa coisa que eu queria ter dito no início, acabei esquecendo, que é o que vai ser trabalhado ao longo do ensino do Lacan, acho que isso já está no início, mas vai cada vez ficando mais claro, embora, por exemplo, no seminário 3 ele vá a partir de uma relação do que ele aprende com o Clérambault em relação aos fenômenos elementares, alucinação, delírio, desde sempre o que o Lacan está buscando é como é que é esse modo de habitar a linguagem, ou seja, né, em psicanálise não se trata de uma visão psiquiátrica, né, do que seja uma psicose, ou enfim, né, então são então os fenômenos, né, se a gente vê por exemplo, as descrições, as classificações psiquiátricas, né, o CID, DSM, são fenômenos, é uma descrição, né, são critérios descritivos, critérios fenomenológicos, né, bom, em psicanálise a gente vai ver outra forma, e em Lacan, então, essa questão da estrutura e da topologia, vendo como é que isso dá conta dos modos do sujeito habitar a linguagem. Uma psicose não é simplesmente o desenvolvimento de uma relação imaginária fantasmática com o mundo exterior, né? Aqui a gente vê também o Lacan no momento também inicial do seu ensino, né, falando em mundo exterior, mas ele questiona também, né, de que exterior é esse, né? Não se trata de um dentro e fora, né, em termos de um mundo intrapsíquico e um externo, né? Esse exterior, aqui já tem o caráter daquilo que está lá no esquema L, do que está fora desse campo da fala, de algum modo, que aparece para o sujeito como vindo fora da sua fala, né? Então, ele vai dizer, algo como uma frase, uma construção simbólica, recobre com sua trama todo o vivido humano,
que ela está sempre lá, mais ou menos latente, e que ela é um dos elementos necessários à adaptação humana. Essa frase, que se articula, seria enganoso tomá-la como uma linguagem interior, visto que ela está em perfeita continuidade com o diálogo exterior. E é justamente por essa razão que podemos dizer que o inconsciente é o discurso do grande outro. No entanto, essa continuidade é marcada por leis de intervalo, de suspensão, de resolução propriamente simbólicas. Há suspensões, escansões que marcam a estrutura de todo o cálculo, que fazem com que não seja justamente de maneira contínua que se inscreva, digamos, essa frase interior. Essa estrutura é a própria estrutura ou inércia da linguagem. Aquilo de que se trata para o homem é justamente se sair bem com essa modulação contínua, de maneira que isso não ocupe demasiado. Me parece que essa ideia do se sair bem com essa modulação contínua, com essa frase que está sempre presente de algum modo, vai ser bastante retomado a partir do recurso dos nós borromeanos. Então, Lacan indaga no seminário 3 qual a função das relações do sujeito com o significante nas psicoses, né? Então, visto que não se trata apenas, né, de uma desordem do imaginário, como é que é a relação do sujeito com o significante. Ele retoma o caso Schreber, do Freud, lembrando, né, o Freud faz a hipótese de que o que causa a paranoia do Schreber é a impossibilidade de ele lidar com a fantasia de desejo homossexual, né? E aí o Freud diz, então, que o cancelado dentro retorna desde fora, né? Então, a impossibilidade de lidar com essa fantasia retorna sobre a forma do Schreber virando a mulher de Deus, né? Então, responsável por, né, vai procriar com Deus e formará uma nova raça de seres humanos, assim, né? Então, o Lacan retoma essa ideia do rejeitado dentro que retorna no exterior e propõe que a psicose está relacionada à falta de um significante, então, que constitui um buraco, um furo na ordem simbólica, né? Então, esse retorno não teria a ver com... Esse retorno, desculpa, o que é rejeitado e volta do exterior tem a ver com esse buraco, com esse furo, e não com essa questão, né, essa hipótese da fantasia de desejo homossexual, né? Um furo de algo que não se inscreve na ordem simbólica, lembrando lá o que ele trabalha, né, no texto da negativa como a necessidade de algo se afirmar, né, de uma simbolização primitiva ser realizada. Então, depois o Lacan chega, então, ele escreve, né, de uma questão preliminar a todo o tratamento possível das psicoses, no mesmo momento em que ele está dando o seminário 5, onde está trabalhando os tempos do Édipo, a metáfora paterna, iniciando o grafo do desejo, né? E ele diz, ele pergunta, né, bom, tem essa pergunta do sujeito, né? O que sou eu nisso, né? Como é que o sujeito se indaga sobre a sua realidade, né? E sobre a sua, na verdade, sobre a sua existência, né? E a sua condição sexuada, digamos assim, né? O Lacan coloca nesses termos, assim. Então, ele vai retomar o esquema L, que perfaz, né? Se a gente olhar um Z, e ele vai dizer, né? Entre o S, o A e o A maiúsculo, ele diz que o sujeito, ele não se identifica com esse significante S, né? O sujeito ele está repuxado nesses 4 cantos, né, do esquema Z. Então, o sujeito como o que se passa na relação entre esses elementos, né? Então, e aí ele diz, né, o S como sua inefável e estúpida existência, o A como os objetos, o A' como seu eu, e o grande A como lugar de onde ele pode ser formulada a questão de sua existência. Então, o estado do sujeito, neurose ou psicose, depende do que se desenrola no grande outro. Então, Lacan formula o esquema R como um esquema da realidade, pensando na ideia, né, de que, então, para o Lacan não existe realidade pré-discursiva, o acesso que teríamos à realidade, ou o que nós construímos como realidade, é uma construção de linguagem. Então, esse esquema dá conta dessa realidade no que ela se articula entre real, simbólico e imaginário.
né? Então, tem aqui o imaginário. Vocês veem quando eu movo a seta? Não sei se adianta. Sim, dá para ver, sim. Sim, tá. Então, aqui tem o imaginário, o simbólico, e essa faixa aqui, que é a faixa da realidade, que ela cobre o real, né? Esse Rzinho aqui, ele seria a realidade, né? E está cobrindo o real, né? Então, no esquema R, o Lacan vai articular o triângulo simbólico com o triângulo imaginário, e a sobreposição desses dois, né, seria essa faixa de realidade. E aí o Lacan, né, coloca que é um plano projetivo que mostra, então, a estrutura da neurose. Nessa realidade, nessa articulação de realidade entre simbólico, imaginário e real, a gente vê que esse plano projetivo aqui, ele dá conta de uma realidade fechada, né? Deixa eu só ver o que temos aqui. Tá. Então, ele diz, né, que esse plano projetivo ele é homeomorfo ao cross-cap, né, no sentido de que ele vai ter uma mesma estrutura de uma figura de topologia de superfícies, que é o cross-cap. Então, ele fala, se a gente juntar esse vértice com esse vértice, isso vai formar uma semisfera, e se a gente fizer esse corte, um corte nessa linha aqui, e ligar os M's e os I's, né? A gente inverte e tem uma banda de Moebius. Então, esse esquema, então, ele também mostra algo que a gente já vai chegar, que é a extração do objeto A, né? A inscrição no campo da linguagem, então, barra o A, né? O campo simbólico, aparece como barrado, né? O grande outro. E lembrem da fórmula do fantasma, né? S barrado punção de A, né? Então, desse corte do A, no mesmo corte se corta o A, se corta o sujeito e sobra, né, esse resto que é o objeto A, o objeto causa de desejo, o objeto, né, do gozo. Então, aqui no esquema R, no esquema da neurose, então, a inscrição do nome do pai no campo simbólico, né? É necessário que isso aconteça para que o sujeito possa receber a sua significação fálica, né? Aqui temos o falo simbólico. Então, e o Lacan, a partir do esquema da neurose, ele vai então trabalhar o esquema, o que acontece quando ocorre a forclusão do significante do nome do pai no lugar do outro, né? E o fracasso da metáfora paterna, né? A metáfora paterna onde o desejo da mãe vai ser substituído pelo significante do nome do pai, né? Ele diz que quando isso fracassa, bom, acontece um furo no grande outro e na significação fálica. E aí o Lacan vai fazer esse esquema, que não é um esquema geral das psicoses, ele é um esquema do Schreber, né? Onde a gente vai poder ver aqui o furo que se produz, né, pela falta da inscrição do nome do pai no lugar do outro, e o consequente furo no imaginário e naquilo que daria conta, então, de o sujeito poder se identificar de alguma maneira. E aí o campo da realidade ele fica aqui aberto, né? Com fenômenos de infinitização e outras questões aí que vão ser descritas, vão ser trabalhadas pelo Lacan, né, no texto de uma questão preliminar. Então, a extração do objeto A, né? O Edelstein vai dizer que a inscrição da falta, né, mediante a operação do significante da falta no grande outro, e mais a inscrição da lei pela metáfora paterna, deixa eu só ver se eu não, tá. Vai dizer que esse é o campo da extração do objeto A, né? Quando então ocorre a falta, a inscrição da falta pela operação do significante da falta no grande outro e a substituição da metáfora paterna, né? Do significante do nome do pai. Isso faz então opera essa lei na estrutura
que é chamada, então, de extração do objeto A. Então, a falta do objeto, então, ela fica, com essas construções teóricas, ela fica dada ao nível da estrutura, ela marca uma incompletude da estrutura, né? Diferente de uma falta que a gente poderia pensar, né, se a gente pensa na teoria freudiana, de marcas de um objeto perdido a ser reencontrado, ou mesmo de marcas de experiência. Não, aqui a gente tem esse campo da falta ao nível de estrutura. Então, a distinção, a partir disso, uma distinção clínica entre dois campos: o campo do intervalo, quando opera essa extração do objeto A, e o da holófrase, quando essa operação não se processa. Então, no campo do intervalo, uma cadeia de dois significantes, S1 e S2, ela se estanca, vamos dizer assim, por um limite entre S1 e S2, né? Tem um ponto de limite entre esses dois significantes, né? Então, o que faz com que o S2, quando vier na cadeia, né, para outro significante, ele vai ser um S1, né? Porque vai ser sempre a relação entre dois significantes. Lembrando daquela definição inicial que o sujeito é o que um significante representa para outro significante. No campo da holófrase, a relação desses... Teríamos, então, a relação de três elementos. Não operaria esse corte entre os dois significantes, né? Então, é como se a relação entre os significantes, um significante X, S1, S2, ficasse uma relação circular, né? Onde um limite não opera e não tem nenhuma lei, então, né, que impeça a fala de deslizar metonimicamente sem limites, né? Então, sem esse intervalo entre os significantes, porque eles ficam, então, numa relação circular, né, quase acoplados um ao outro, se perde essa função de antecipação e retroação, ou seja, de fazer do primeiro significante S1 e do segundo S2, né? E dá para a gente pensar, né? Sem essa possibilidade da substituição de um pelo outro, que tem essa questão, né, da metáfora. O Wittgenstein vai falar, né, que é um determinante fundamental da posição do sujeito, então, não a função paterna, mas o objeto A, enquanto objeto causa de desejo do gozo. Então, para tanto, é necessário que na estrutura do significante funcione o significante da falta no grande O. Ele articula o significante, o Wittgenstein coloca essa importância de articular o significante do nome do pai com o significante da falta no grande outro, né? Ele diz: todo significante, se a lei opera, remete o sujeito à falta no grande outro. Porque não vai ter um significante que dê conta de toda a significação, né? Um pouco nesse sentido. Cada significante levará consigo uma referência à falta, devido à sua relação com o significante da falta no grande outro, e assim representará o sujeito. O Lacan trabalha a holófrase no seminário 6, o desejo e sua interpretação, e ele fala da função da holófrase como se fosse assim, a função de uma frase que diz tudo. Ele traz um exemplo da interjeição, né? Pão, socorro, né? Como algo que vem como uma demanda também, né? E que se daria como uma significação única dada pelo grande outro. Ele fala do campo da holófrase, então, na cadeia inferior do grafo, né? Onde, pensando aqui, né, na linha sem intervalo, né? Então, como se o que o outro diz, né, e o significado do grande outro pudesse se unificar aqui, né, sem um intervalo, então esse efeito de solidez do significante. Solidez no sentido de que daí o significante ele aparece como pesado, né, como algo que aqui se a gente for até ver, né, no Schreber, como algo que, enfim, em casos de psicose, né, seria bom ser uma mulher se submetendo ao coito, né? Então,
algo que o sujeito tem que dar conta. Aquela significação, ela não se abre para ser dialetizável, para ser contestada ou trabalhada com outros significantes, né? Então, ele vai falar no holofrasismo, né? Uma frase pode ser tomada como tendo um sentido que é único, como sendo algo que forma um significante, transitório, digamos, mas que durante o tempo em que existe, existe como tal, por si só, né? Então, não existe naquela relação intervalar entre S1 e S2. No seminário 11, ele vai dizer, isso é um pouco que o Alfredo, eu já tinha colocado naquelas lâminas que eu cito o Alfredo, mas ele vai falar então da alienação, que a gente vê lá, né, no seminário 3, a hipótese do Lacan de uma perturbação da alienação na linguagem, né? E no seminário 11, então, o Lacan vai trabalhar a alienação como ligada à função da dupla de significantes, né? Pensando a alienação como aquela intersecção, né, entre o sujeito e o outro. Então, ele vai dizer, né, que aquilo que eu já tinha trabalhado, que é diferente de que haja 2 significantes ou 3, a função do sujeito, ela só com 2, ela é cunhável na alienação, né? Nesse entre o sujeito e o outro, que tem, então, esse efeito de afânise, né? Que é entre um significante e outro, o sujeito emerge e se apaga, né? Porque a cadeia segue, né? Então, segue, mas tem esse efeito de corte, né? Da significação. Com 3 significantes, então, o deslizamento se torna circular, né? Sem o intervalo entre S1 e S2, os significantes se solidificam, se holofraseiam. Essa solidez, esse apanhar, estou, né, citando Lacan, essa solidez, esse apanhar a cadeia significante primitiva em massa, é o que proíbe a abertura dialética que se manifesta no fenômeno da crença, né? Um pouco daquilo que eu tinha falado, né? Então, entre a extração do objeto A, no campo da extração do objeto A, nós temos a clínica particular, do caso a caso. O Wittgenstein traz o exemplo de uma partida de xadrez, né? Onde, bom, cada partida é única, mas tem regras, né? Regras do movimento das peças, de abertura, de fechamento, né? E a holófrase, então, como uma clínica da singularidade, né? Onde não é que seja um caos, não é que não tenha nenhum ordenamento, mas é um ordenamento a ser construído pela linguagem, né? Pelo que o sujeito vai fazendo com a linguagem. Então, assim, a gente chega na topologia borromiana, né? Acho, com toda essa bagagem, acho importante, né? Porque todo esse trabalho anterior do Lacan, ele não... Embora o Lacan tenha passado, né, os seus últimos seminários muito debruçado, né, trabalhando exaustivamente a topologia borromiana, entendo que o que ele trabalha anteriormente não é contestado, né? Bom, o Lacan vai dizer que ele encontra na topologia borromiana uma forma de falar de real, simbólico e imaginário juntos, né? Então, esse recurso que ele encontra e não tinha antes, né? Ele começa no seminário 19, bom, a Marta trouxe isso, né, no primeiro encontro, trabalha um pouco no seminário 20, e a partir do seminário 21, então, ele se debruça mais nesse trabalho com os nós. Então, o seminário 21, que se chama Le Nom du Père, então é uma homofonia com os nomes do pai, né, que o Lacan, então, dá uma aula desse seminário, e ele, no momento em que ele é, então, lá... no momento em que ele cancela, né, o seminário dele, ele diz que nunca mais vai falar, né, cancela uma função didática, se não me engano, e aí ele diz que nunca mais vai falar nos nomes do pai, então aqui ele está, né, fazendo essa relação, né. Naquele seminário que teve uma lição, então onde Lacan começava a trabalhar a pluralização dos nomes do pai, né. Então, ele fala que nessa homofonia é o mesmo saber, né, no sentido de que o inconsciente é um saber no qual um sujeito pode ser decifrado. Então, é o mesmo saber, mas não é o mesmo sentido, porque essa perspectiva da escrita, então, faz com que seja diferente, né? Então,
Também o Lacan vai trabalhar essa questão através dos nós borromeanos, né, da questão a gente pode pensar, né, na clínica como uma reescrita das relações real, simbólico e imaginário, ali onde tem os seus pontos de falhas, de buracos, de furos, melhor dizendo. Então, nesse sentido, a decifração do sujeito é uma operação de leitura, né? Então, a articulação das 3 dimensões do espaço habitado pelo ser falante, real, simbólico e imaginário, Lacan vai trabalhar, né, como mansões do dito, né? As dimensões, né? Fica também mais uma homofonia no francês, né? E ele diz que esse é o espaço que habitamos realmente se existe inconsciente, né? Então, de novo, aquela perspectiva do que tinha, né, no esquema R como o esquema da realidade, porque não existe realidade pré-discursiva, aqui a gente pode ver que esse espaço, né, essas dimensões do dito, é o que realmente habitamos se existe inconsciente. Então, essas 3 dimensões, o real, simbólico e imaginário, então, são equivalentes, eles não têm hierarquia ou progressão entre eles. Então, no seminário 21, ele vai dizer: o nó borromeu não pode ser feito senão de 3. O imaginário e o simbólico não bastam. Faz falta um elemento terceiro e eu o designo como real. É preciso que exista essa solidariedade determinante de que haja sujeito falado em todo caso. A condição fundamental para que o nó se sustente é que a perda de qualquer uma dessas 3 dimensões as faz enlouquecer. Quer dizer, elas ficam livres uma da outra, das outras 2, né? E aí essa ideia dos não tolos, né? Os não tolos como os que se recusam à captura do espaço do ser falante, né? A gente pode pensar no seminário 21 que o Lacan dá uma outra chave aí diagnóstica, né? Então, então, os não tolos, aqueles que se recusam a essa captura do espaço do ser falante, aqueles que querem manter o seu campo livre disso, né? Ele traz essa figura do viajante, do errante, né? E aí a gente pode pensar, né, no Schreber também, né, como um não tolo do inconsciente, né? Ele não deixa passar a frasezinha aquela, né, de como seria bom, que ele escuta ali, que ele pensa, né, na verdade, entre dormindo e acordado. Então, ele toma aquilo muito a sério ao ponto de precisar rejeitar a simbolização de algum modo, né? Então, essa ideia do ser tolo do inconsciente como se deixar levar, né? Como ajustar-se ao inconsciente de alguma maneira. E aí o Lacan vai trabalhar essa dimensão do dizer, né? Ele vai dizer: o dizer desse saber é um fazer saber que, uma vez enunciado, funda um novo discurso, né? Não há outras ligações senão o vínculo do discurso. Dizer no qual está implicado o lugar desse saber inconsciente, né? Então, o Lacan vai trabalhar essa dimensão do dizer como uma dimensão de acontecimento, né? O nó borromiano, então, não tem nenhuma espécie de ser, não tem consistência no espaço. E aí, então, uma célula vazia, né, na relação com o real que um certo saber que se articula a algo que sutura o furo e enoda o sujeito. Então, essa ideia, né, de célula vazia, né, o quanto da topologia das superfícies, né, que já era uma topologia de 2 dimensões, né, para uma topologia borromiana onde a estrutura está cada vez mais esvaziada, né? O furo está ali presente. Se a gente for pensar no enodamento, o enodamento, então, que desse furo então, na relação desse furo com um certo saber, que é algo que se amarra ali, né, e dá conta do sujeito. O Lacan vai trabalhar esse neologismo, né, traumatismo, remetendo à ideia de trauma, né, e o true como o furo, indicando que o saber inventa um truque para preencher o furo do real.
No seminário 23, então, o Lacan vai se perguntar se algo da ordem do sujeito se sustenta apenas pela articulação entre os registros no nó de 3, né? E aí ele vai, então, propor essa ideia do santome como um quarto nó, né, como suplência de falhas na cadeia borromiana. Ele vai se perguntar, então, se o Joyce, né, sobre a arte do Joyce, né, se essa arte ela poderia funcionar no lugar de suplência de uma cadeia borromiana, né, ou seja, como santome. Ele se pergunta, né, como uma arte pode pretender, de maneira divinatória, substancializar o santome em sua consistência, mas também em sua existência e seu furo, né? Estou pensando aqui na consistência imaginária, né, na existência real e no furo simbólico, né? Eu eliminei uma lâmina, eu forcluí uma lâmina, o que eu tinha feito? Porque eu tinha colocado ela mais para o final, mas depois acho que acabei tirando. Mas, porque o Lacan ele chega a falar, né, da carência do Joyce como carente do pai, né, do Joyce como da questão de... Tá tudo bem? Então, vai falar, então, do Joyce como precisando suprir uma carência paterna, né, e fazendo o seu nome com base numa Verwerfung, né, do nome do pai, por conta de um pai muito carente, né? Mas acho que essas são as questões que a gente tem que poder se fazer em relação à psicanálise, né, e ao Lacan, mas principalmente ao nosso tempo, né, o quanto a nossa teoria, nesse momento, nos ajuda, ou quais são os limites dessa teoria, né, quando a gente segue sustentando uma nomeação que remete a pai, a mãe. Como é que a gente consegue, então, articular as nossas concepções clínicas, né? O nosso fazer clínico, se isso não nos remete a um determinado ideal, né? O Lacan também vai dizer que o Joyce é ilegível, né? Mas ele fica ali tentando achar no Joyce algo que... diagnosticar o Joyce de algum modo, né? Acho que ele acaba fazendo isso de alguma maneira, né? Ou se perdendo nisso e depois arremete em alguns momentos, mas acho que tem todo esse... Tem um incômodo no seminário 23, me parece, né? Porque, embora ele está, através do Joyce, podendo trabalhar essa ideia de um quarto enlace, né? Fica esse tensionamento entre o que ele está ali colocando, não a loucura enquanto criação do Joyce, mas insistindo na ideia de uma forclusão do nome do pai, remetendo a uma carência paterna, né? Dizendo isso, de algum modo, né? De que o Joyce demitiu o pai e fez para ele um pai que seria, né, a língua que ele decompõe ali e faz outra, né? Então, enfim, coisas para discutirmos, né? Então, o que o Joyce ensina a psicanálise, né? Fazer um nome, fazer o seu nó, acho que o Lacan trabalha bastante essa dimensão, né? O Lacan também fala em prescindir do nome do pai ao servir-nos dele, né? E ele vai trabalhar, então, vai trazer um caso de uma apresentação de pacientes, onde tem um paciente que diz que ele é um telepata emissor, né? Que ele diz que tem falas impostas, ele escuta uma coisa e tem uma fala que impõe que ele corrija aquela coisa de algum modo, e o que angustia esse paciente é que ele acha que essa fala imposta ela é escutada pelas outras pessoas, né? E aí o Lacan diz, olha, mas que interessante, né? Porque por que a gente, né? Por que todos nós não pensamos que a fala é um parasita, né? Como é para esse paciente, né? E ele faz uma relação, então, entre essa fala parasita, né, que demanda coisas do paciente, e ele se pergunta, bom, será que não é isso que acontece com Joyce, né, quando na sua escrita
algo da linguagem demanda, né, como se tivesse ali o tempo inteiro botando Joyce a trabalhar, né, e a decompor essa linguagem, né. Então, é por intermédio da escrita que a fala se decompõe ao se impor como tal, a saber, em uma deformação acerca da qual permanece ambíguo saber se é o caso de se livrar do parasita falador, de que lhes falei há pouco, ou, ao contrário, de se deixar invadir por propriedades de ordem essencialmente fonêmica da fala, pela polifonia da fala. Então, esse deixar-se invadir, né, eu fiquei pensando de novo na perspectiva do ser tolo, né, mas o quanto o Joyce consegue criar a partir, então, né, da sua relação com a fala, e que ele vai produzindo, né? Ele vai esvaziando o grande outro, né? De uma maneira não edípica, dá para a gente pensar dessa forma, né? O prescindir do nome do pai, né? Então ele vai esvaziando a língua, né? Ele vai fazendo esses furos na língua. E aqui eu quero trazer para a gente ir finalizando, né? Recentemente tem uma aula da Flávia Dutra, que é da Apola, que está disponível no YouTube, que é Bricolagem, o nome da aula, onde a Flávia vai trabalhando, né, as psicoses e a clínica das psicoses, né, um pouco com essa ideia de uma reescrita também, né, esse trabalho de bricolagem que ela vai falar ali, mas ela diz, né, que ela toma alguns outros autores e diz: se existem várias formas de existir e não duas, né, ou seja, neurose e psicose, não é possível mais definir uma simplesmente por contradição à outra, né? Então, acho que essa questão, né, o que a topologia borromiana como recurso nos permite de tomar as psicoses realmente em sua singularidade, né, de tomar cada pessoa em sua singularidade, né, e como é que a gente vai, então, a partir da clínica, compondo essas amarrações, né, não mais numa perspectiva de um olhar de déficit entre, bom, então, na psicose, sempre referido à neurose, né, como se a neurose fosse o modelo, como se a neurose também não tivesse suas questões difíceis, né, demandantes, enfim, que fazem sofrer também. Então, a Flávia trabalha com Latour, né, dizendo que o modo de ser é a maneira que um modo tende a alterar-se, né? E ela diz: em relação ao campo da holófrase, então, sua definição corresponderia não a referi-lo ao campo da neurose, mas de poder definir o modo de alteração da cadeia significante holofraseada. Ou, dizendo de outra maneira, onde incide a forclusão, que não é sobre toda a cadeia. Então, essa dimensão de invenção, né, como possibilidade de emergência subjetiva na relação com a linguagem, né? Acho que voltando àquilo do que o Joyce ensina, né? E essa abertura, né, de uma leitura da clínica como leitura mesmo, escrita e reescrita, né? Um trabalho de reanudamento, um trabalho de fazer com Santana. Era isso. Muito obrigado, Luciana. Então, a gente vai estar iniciando a parte das questões, debate, comentários. É um tema bem complexo, né? O Luciano nos trouxe aqui, em algumas dezenas de minutos, uma série de grafos e figuras de alta complexidade. Muito obrigado, Luciana, por ter aceitado o convite e por ter trazido um tanto do desenvolvimento da tua pesquisa, que já está colocado aí, né? Quem deseja fazer um comentário, uma pergunta, pode se inscrever no chat ou pode abrir o microfone e já ir falando. Eu tenho uma questão inicial que eu vou ir falando, então, já enquanto o pessoal se encoraja, que é sobre
essa noção do não tolo do Seminário 21, né? Que inclusive era a nossa leitura prévia indicada para hoje, a primeira lição desse seminário. Eu queria entender melhor o que que tu... como é que tu entendeu essa errância do não tolo, né? Até porque li esse seminário recentemente por causa da minha pesquisa, ainda tive poucas oportunidades de discutir, perguntar coisas assim. Mas eu vi que tu fez uma relação com o Schreber, né? Tu falou o Schreber seria não tolo. E eu queria te perguntar se tu fez alguma relação com estrutura aí, psicose, neurose, para ver se a gente entende parecido, discorda, ou enfim, o que que dá para conversar aí. Muito interessante a tua questão, Josias, né? O que que o não tolo tem a ver com estrutura, né? Então, bom, e aí se a gente relaciona o Schreber e o Joyce mesmo, né? Então, a gente pode pensar, tá, será que o Joyce está no campo da holófrase, né? Pensando que a gente estava trazendo essa perspectiva, né, do que porque, olha só, a gente está pensando, quando tem, o não tolo é quase como se ele se fosse assim, uma outra forma de diagnosticar, né? A holófrase como uma forma, né? A extração do objeto A como uma forma de separar o campo do intervalo da holófrase. Bom, uma outra forma a gente tem aqui nos não tolos, né? Então, quem é bobo do inconsciente, quem se deixa levar, né? Quem consegue... o que o Lacan fala lá no Seminário 3 também, né? Quem consegue lidar com a linguagem, né? E se haver com essa linguagem, né? E quem não consegue, bom, em algum ponto, algo da linguagem toma o sujeito, vamos dizer assim, né? E aí a relação que tu faz, né, entre, bom, será que tem que relação que tem o não tolo com a psicose, né? Será que a gente pode dizer que tem psicótico que é tolo do inconsciente, né? Eu acho que é uma bela questão, assim, fiquei pensando, bom, se a gente pensa, né, que o Joyce prescindiu do nome do pai, a gente pode dizer que ele fez seu nó sendo tolo do inconsciente, né? Ver como que essa questão da topologia borromiana, ela nos demanda, né? Eu acho que o Lacan fala de que a própria matemática, né, borromiana estava muito num momento muito inicial quando o Lacan está trabalhando com os nós, né? Esse recurso que ele usa também estava no momento inicial e o Lacan fica anos ali trabalhando com esse outro recurso, mas acho que a gente tem muito campo de pesquisa ainda, né? Sobre isso, assim. Muitas articulações a serem feitas, pensadas, né? Eu acho que principalmente isso, né? Tem abertura para a gente entrar nessa leitura de muitas formas. Que, por exemplo, eu fui lendo o seminário, como a minha leitura não estava atenta, focada na psicose ou alguma outra questão estrutural, diagnóstica, assim, eu fui pensando todo o tempo na neurose, no sujeito que se analisa, mais tradicionalmente, e fui pensando o seguinte: o Lacan diz nesse seminário que o desejo ele está determinado, né? Do início ao fim da viagem da vida. Então, ele é sempre o mesmo desejo determinado. Como se aí o saber do desejo fosse esse saber que está antecipado ao sujeito, né? Ele está pré-estabelecido. Mas aí eu fiquei associando essa errância justamente essa produção de um S2 numa análise, por exemplo, produção de saber, que seria um saber distinto do S1, né? Distinto do saber pré-estabelecido. Mas pensando isso na neurose, pensando isso por exemplo, num percurso de travessia de análise, mas que poderia ser não pela análise, mas pela arte, como o Joyce fez, seria essa construção de um outro saber que não aquele determinado, né? Do início ao fim da viagem da vida.
E foi essa relação que eu fiz. Em nenhum momento pensei na psicose, mas parece que é por onde tu toma a leitura, para a gente pensar a produção de um novo saber na neurose ou na psicose, né? Então dá para pensar essas duas formas. A Marta se inscreveu para falar. Deu, agora deu. Tudo bom? Muito bom esse diálogo, muito boa a aula da Luciana, esse diálogo, as questões. Eu queria só destacar nessa pergunta do Josias, também tem essa citação que a Luciana fez, que é o mesmo saber, mas não é o mesmo sentido. Né? Que quando tu escuta Le Nom du Père, em francês, né, tem a homofonia, é o mesmo saber, mas não é o mesmo sentido. Então essa é uma chave de leitura. E aí tu traz agora a questão do S2, né, que é importante considerar que no discurso analítico o S2 é um saber que vai funcionar no lugar da verdade, mas não é a verdade, né? Vai funcionar, é uma ficção, a verdade é sempre meio dizer, ficção. E eu queria me lembrar como no Seminário 23 o Lacan trabalha muito com os biógrafos, que fazem parte da plateia do auditório do Seminário 23, temos 2 ou 3 biógrafos e especialistas na obra do Joyce com quem o Lacan dialoga durante o Seminário 23. E tem uma obra do James Joyce chamada Stephen Hero, Stephen Herói, que era a obra que se tornou mais tarde o livro Retrato do Artista, um retrato do artista quando jovem. E o Stephen Hero era o retrato do artista quando jovem que ele escreveu a primeira versão e não conseguiu editor, e ele jogou conta a lenda que ele jogou no fogo, sei lá se eram 400 páginas, e uma das irmãs salvou do fogo. E os fragmentos que sobraram estão publicados como Stephen Hero. Vocês encontram já a tradução brasileira. E nessa obra, ele conta que o Stephen, esse alter ego, ele saía para matar a aula e caminhar pela cidade, caminhava por toda Dublin, suas caminhadas pela cidade, para escutar o linguajar do povo. Ele recolhia, como Guimarães Rosa depois foi fazer no sertão, recolhia o modo de falar do sertanejo. E com seu caderninho, Guimarães Rosa era o doutor com seu caderninho. E o James Joyce era esse jovem adolescente que matava a aula para caminhar pela cidade. E tem uma cena, então, do Stephen Hero, que ele entra numa igreja, as pessoas estão rezando em latim, ok? Se falava na missa em latim, nós estamos em 1900 e pouco, né? Ele nasceu em 82, então em 1900 era a igreja católica, falava-se na igreja, na missa em latim. E ele era um jovem que estudava com os jesuítas, ele sabia latim, e aquelas pessoas que frequentavam a igreja não eram experts em latim, eles apenas repetiam o que o padre dizia, né? Então ele se pergunta, essas pessoas estão aqui e elas não sabem o que elas estão recitando, porque elas são falantes do inglês e elas não sabem latim. Então aí tu tem essa questão de um saber, né? Que o ser dupe, né? Ele não quer ser dupe, ele sabe o que ele está falando em latim e as pessoas estão falando sem saber, né? Então o ser dupe, né? Ou não ser dupe, ele não quer ser dupe nesse contexto, gente, da língua falada, né? Recitada, né? Então ele está dizendo que aqueles lá são bobos porque eles estão só repetindo sem saber o que estão dizendo, né? A ladainha, uma expressão em português, né? E ele sabe que está sendo falado na missa, em latim, né? Então, nesse sentido, nesse contexto, né, ele não quer ser bobo, né, mas é uma fala religiosa dentro do contexto, né? Então, só para lembrar esse interesse que ele tem pelas línguas, né, porque depois ele vai tanto abrir a língua inglesa ou destruir, no sentido de mostrar que a língua inglesa também está relacionada a todas as outras línguas, né? Então, que nenhuma língua é dona
né? Então, esse é um ponto-chave também, né? Que nenhuma língua é fechada, absoluta, mas todas as línguas estão relacionadas, né? Então, é nesse sentido, nesse lugar do tesouro dos significantes, que ele mergulha fundo, né? Na sua história de vida, estudando vários idiomas, né? Porque ele também mora em países diferentes, né? Então, ele sempre está trabalhando com as línguas. Esse é um ponto da biografia. E aí, por isso que ele se deixa parasitar, né? Pelas falas, para produzir depois com isso, né? Então, enquanto que o paciente que o Lacan entrevistou durante o seminário 23 era um paciente que se sentia parasitado e ao mesmo tempo transmitindo, né? Se sentindo um telepata emissor, né? Que todo mundo sabia o que se passava, né? Na cabeça dele. Então tá, muito bom, só para a gente entrar na discussão aí. Então, como entender esse ser duplo, que realmente é uma virada, né, do seminário 21, né, que ela introduziu. Fantástico, Marta. Posso? Vai, Doris. A colega pode ir primeiro, não tem problema. A Márcia, ela já estava falando, né? Márcia. Obrigada. Então, bom dia, gostei muito, né, Luciana, da sua apresentação. E tem umas coisas que me capturam, que são os esquemas. E aí eu fiquei com algumas questões. Como que se dá no esquema L essa questão da não reconhecimento do corte no eixo imaginário, da instauração da ferida narcísica que vai se dar na neurose e na perversão, né? Como que isso acontece na psicose, no esquema L? E assim, no esquema L, aquele pontilhado ele corresponde à impossibilidade de volta ao inconsciente, né? Pelo menos pela leitura que eu faço. E aí eu fiquei pensando naquele outro esquema que você colocou, o esquema R, que tem um pontilhado do lado esquerdo, né? Qual é o significado desse pontilhado? Eu estou perguntando essas coisas porque os esquemas me interessam muito, tá? Como eu já falei. O esquema R já perguntei. Aí mais uma coisa que você falou da questão do sintoma, da solidez significante, né, no grafo. Essa solidez significante seria o sintoma que a gente vai trabalhar na clínica, que está lá no grafo, que o sintoma vai alimentar as fantasias vão alimentar o sintoma, que está do lado esquerdo do grafo. Eu acho que é isso. E mais uma coisa, questão. O esquema que você apresentou de Schreber, achei bem interessante. Se você pudesse também comentar mais alguma coisa, é muita coisa, né? Mas, enfim, é o que eu levantei aqui, o que você puder falar, eu agradeço. Obrigado, Márcia. Lu, tu quer responder já ou quer deixar mais gente falar primeiro? Posso responder rapidamente, assim, para não esquecer também, eu anotei, mas enfim, acho que... bom, eu me interesso muito pelos esquemas, grafos do Lacan também, né, Márcia, mas acho que é isso, né, por ser... o que tem ali dessa escrita, né, dessa forma de transmissão que é uma escrita, mas que também nos demanda, né, poder fazer essa leitura justamente, né, de tudo que está ali escrito e... pensando na escrita como essa redução, né, a redução, a escrita como uma matemática mesmo, né, uma redução a pontos ali que nos transmitem muitas coisas. Se a gente for ver, o esquema R tem tudo, o grafo do desejo de outra forma também, né, me parece, né? Desde toda a articulação da fala, dos registros, bom, se a gente for pensar em constituição psíquica, né? Ou seja, o estágio do espelho,
aparece ali de algum modo, né? Sobre os pontilhados, o que eu entendo é que, em geral, quando os pontilhados nos esquemas, eles dizem do inconsciente, né? E quando tu pergunta se a solidez significante, né, seria um sintoma, me parece, acho que a solidez significante é justamente ali onde o significante não desliza, né? Onde ele não opera nessa possibilidade de substituição, nessa possibilidade de que, então, um significante representa um sujeito para outro significante, mas que quando vem outro significante substituindo, entende? Já não é mais, né? Já é outro. Então, como é que é quando se a gente for pensar que um sujeito é que um significante representa para o outro significante, o significante ele está nessa relação com outro significante, por mais óbvio que seja, né? No sentido de que é nessa relação de oposição com outra coisa, ele é vazio em si, né? O significante ele não tem um sentido, um significado, ele vai produzir uma significação numa relação, né? E acho que essa solidez significante fala de como é que quando o significante funciona quase como signo, né? É porque eu fiquei pensando nessa questão, quando você fala em solidez, dele estar assim, marcado ali naquela cadeia de significantes do grafo, né? Uhum. E é aquele que a gente vai trabalhar na análise. Né? Eu pensei nisso quando você falou sobre essa questão da solidez. Sim, Que a na análise solidez a gente como fica... um estado do significante não funcionando na cadeia, né? Como algo... Isso que eu pensei. Uhum. Porque, assim, se a gente pensar na neurose, esse significante ele vai aparecer, né, ali no grafo, e aí a gente vai trabalhar na clínica com ressignificar esse significante que aparece ali na cadeia, né, de significante. E a gente vai ficar na clínica entre a fantasia e o sintoma, porque vai aparecer enquanto sintoma aí esse significante. E a gente fica nesse trechinho do gráfico. As fantasias alimentam os significantes alimentam as fantasias. É isso que eu fiquei pensando na questão da solidez dos claro, significantes. de novo, né? A gente tem o grafo do desejo, também é um modelo para a neurose, né? E quando a gente fala em solidez significante, a gente está falando do que se passa na psicose, né? Qual seria... Porque se a gente for pensar, né, nisso que tu fala da ressignificação como significante, bom, em todo o ato de fala, todo o grafo é mobilizado, né? Então ele passa por esse campo do outro que é barrado, né? Por esse campo da linguagem que tem uma falta, né? Mas como é que isso se dá no registro da psicose, onde essa falta, então, ela não está em falta, vamos dizer assim, né? Essa falta no sentido, né, da linguagem como barrada. Né? Bom, de novo, acho que se alguém também quiser contribuir, né, mas acho que também são coisas para seguir estudando e pesquisando. Não sei se te respondo um pouco, se te ajudou a pensar de algum modo. Sim, obrigada, Luciana. Doris também estava inscrita. Nossa, questões muito importantes, assim, e trabalhadas tão levemente, tão bom, assim, né? Parece que a gente não entende nada quando lê, né? É assim que eu me sinto, às vezes. Mas eu queria te fazer uma pergunta, assim, já no primeiro PowerPoint que tu colocou, né? Eu acho que gostaria de te ouvir um pouco quando fala das perturbações da alienação na ordem da linguagem, né? Eu fiquei pensando se seria uma perturbação ou um excesso de alienação. Porque nós que trabalhamos com crianças, assim, né? Eu sempre penso
que onde a gente vê o excesso da alienação desse outro primordial, né? Esse que ocupa o lugar do cuidador primordial, apagando esse desejo da criança, a gente nota claro ali uma possibilidade de uma psicose numa criança, né? Bem diferente do autismo, onde a gente vê um congelamento do S1 e parece que um enxames do S1 ali, nessa produção de uma cadeia. Enfim, essa é uma primeira pergunta que eu teria para te dizer. E uma outra é sobre a questão do sintoma, né? Então, no Joyce, me lembro muito da Marta falando, essa bananinha, né? Esse sintoma que faz uma certa costura nesses 3 registros para aparecer, então, a questão da escrita do Joyce, né, como algo de uma suplência ao nome do pai. Tu me corrige se eu estiver enrolando aí meio errada. Mas, assim, o que acontece que a gente tem visto nas crianças? Eu vou trazer sempre para as crianças, que é a minha experiência, né? Que quando a gente começa a ver que uma criança está muito nesse excesso da alienação, a gente encaminha para a escola, né? Para a escola infantil, para a escola, porque precisa de um espaço de separação, né? Para aparecer esse outro. E o que a gente tem notado é que crianças, por exemplo, que às vezes começam a delirar na escola, ou começam a falar assim por muito tempo, imaginariamente com alguém, sem considerar o outro na relação, ao a gente trabalhar nessa constituição também com alguma competência, como, por exemplo, se gosta muito de carros, trabalhar todos os carros, isso, de uma certa forma, vai introduzindo ela na linguagem, vai introduzindo ela na relação com o outro, e daqui a pouco ela está escrevendo, está fazendo livros, relatos sobre aqueles bichos que ela está imaginando, e isso vai, de uma certa forma, apontando para uma certa costura entre esses 3 registros, como uma possibilidade de saída também. Não sei se saída da psicose, mas, enfim, como algo de uma suplência aí do que não se colocava no intervalo entre o S1 e o S2. Enfim, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque achei bárbaro, assim, essas questões que tu colocaste para a gente trabalhar, né? Muito boas as suas questões, Doris, assim, em relação à primeira, né? Se tu tens aí, para eu não voltar lá na lâmina, perturbações da alienação no campo da linguagem, é isso que está escrito lá? Que o Lacan, era uma citação do Lacan que eu estava fazendo no seminário 3. Para aí que eu já te digo, porque eu mandei para o Josias, eu acho. Bom, mas enfim, era algo nessa ideia, né, de perturbações da alienação no campo da linguagem, né? Então, vê que interessante, né? Porque ele está falando de perturbação na alienação, né? Ou seja, lá quando eu resgato que ele traz no seminário 11, ele fala de que se não for 2 significantes, a alienação não funciona, né? Uhum. Então, para que tenha intervalo, é preciso que tenha alienação. Uhum. Muitas vezes a gente escuta, né, essa ideia de que a alienação é, bom, o sujeito, como pessoa, alienado ao desejo do outro como outra pessoa, né? Mas se a gente pensa na estrutura da linguagem, a gente está pensando nessa interlocução entre alienação e separação como as relações entre os significantes, né? Então, para que tenha um sujeito, é preciso que tenha uma alienação S1, S2,
no sentido de que tenha uma intersecção entre esses dois, né? Para que algo se produza ali justamente nesse intervalo, né? Mas é preciso também esse corte da separação para que justamente não fique aquele deslizamento infinito, né? A Marta está aqui contribuindo. Alienação e dialetização, quando mudamos ou não de posição na fala, que recebemos invertida, eu falo e para ti eu sou tu. Se não, nós alinhamos, não podemos dialetizar. Ora sou tu, ora sou eu. Uhum. Então, isso que a Marta traz da dialetização, acho que foi um pouco por onde eu estava pensando na tua segunda questão, né? De como é que é quando nessa relação com outras discursividades, né? Eu acho que tem isso também. Essas possibilidades de leitura, inclusive, né? E a gente indo para a topologia borromiana, o que se oferece num tratamento ou numa abordagem terapêutica, né? Nessa possibilidade de uma leitura e, a partir dessa dialetização, de uma reescrita também, né? Dialetização no sentido daquilo que se pode compor com outra discursividade, né? Deixa eu ver o que a Marta está corrigindo. Senão, nós alinhamos, não dialetizamos. Deixa eu ver. Isso, se não nos alienamos, não podemos dialetizar, né? Isso, nesse sentido, né? Então, talvez a gente pudesse ver o que às vezes a gente entende como alienação, mas a gente está falando da alienação ou a gente está falando dessa solidificação do significante, de algum modo, né? O Marta escreveu, o coletor troca onde escreveu, acho que está só piorando, porque deve ser o corretor, né? Mas é um saco, isso acontece comigo bastante também. O coletor de linguagem. Sim, os chat GPT agora coletando tudo. Essa questão me fez lembrar, essa última que estava sendo falada, dos tempos do sujeito, da Alba Flessler, né? Porque ela também vai trabalhar essa progressão dos tempos na linguagem, no gozo, na imagem do corpo, de forma distinta, mas depois enodando os três juntos, né? Jonathan colocou uma questão aqui. Quer falar, Jonathan? Ah, certo. Jonathan está dizendo, há uma interlocução com a fala do Tars na semana passada, com o fantasma alienando, mas também sustentando. Mais questões, gente? Eu tenho mais uma. Deve ser muito idiota, mas eu vou fazer. Vai lá. Já que ninguém está. Fala um pouquinho mais sobre a alienação enquanto operação constituinte, né? E a alienação enquanto essa produção na ordem da linguagem. Como é que eu vou dizer? Se a gente pensa, né? Constituinte, vamos entender, tu está falando de constituinte em termos de uma constituição do sujeito? Tá.
se a gente pensa na constituição do sujeito, o Lacan vai trabalhar os tempos lógicos, né? Que não são cronológicos, mas são lógicos, né? do complexo de Édipo, né? Onde ele vai falar de um primeiro tempo onde o grande outro está ali como não barrado, né? Depois de um jogo de presença e ausência, então, tem esse momento de se dar conta de que tem alguma outra coisa, né, que é de interesse desse grande outro, né? Então, que essa presença e ausência que mostra que tem algo que falta para esse grande outro, né? Então, eu entendo que muitas vezes se faz a leitura de que a alienação seria essa relação que diria esse tempo lógico do Édipo, onde então o sujeito estaria ali no lugar de ser o falo do outro, né? No sentido de estar barrado, né? Barrado não, né? De estar colocado ali no lugar do desejo do outro, de algum modo, né? Como objeto do desejo do outro, e que a alienação teria a ver com isso. Gente, desculpa, mas se me permitem, eu vou ter que fazer propaganda. Não minha, mas tem esse livro aqui, que é um livro que eu e um colega organizamos, que tem um capítulo da Marta, excelente, enfim. E tem um capítulo do Alfredo Edelstein, em que ele é um livro que se chama Desambiguar Lacan de Freud, né? Ele fala dessas diferenças entre as teorias de Lacan e de Freud, mas enfim, mas dentro do contexto das teorias do Lacan e de Freud, também esses autores que trabalham essa importância de diferenciar teorias como uma forma de fazer avançar o estudo de Lacan, né? Dentro disso também tem autores, o Alfredo, o Ricardo Goldenberg, que também é autor nesse livro, que falam também da importância de desambiguar, de fazer uma separação entre o que o Lacan transmitiu, escreveu, e o que muitos lacanianos dizem que ele escreveu, né? Então, nesse texto, tem um capítulo do Edelstein onde ele fala também, né, entre vários termos que ele trabalha ali, a desambiguação, ele fala sobre essa questão da alienação, né? Que é bem interessante. Inclusive, para quem quiser, a gente tem um cupom na Artes e Ecos, que nem era para hoje, mas acho que está valendo ainda, que é URGS 10, né? Então, se alguém quiser, todos os livros da editora estarão com desconto com esse URGS 10, né? Esse cupom que bota lá no site da Artes e Ecos. Mas, enfim, fecha parênteses. Mas, então, para dizer que eu entendo que há uma confusão entre essa ideia dessa alienação, como o sujeito está no lugar do desejo do outro, como falo do outro, né? E essa alienação, que é a alienação que o Lacan vai trabalhar no Seminário 11, que é essa alienação como algo da estrutura da linguagem, né? E que existe numa relação de interlocução com a separação, né? E que daí é um pouco aquilo que a gente estava falando, a alienação entre dois, e essa área de intersecção entre os dois, né? E que precisa dessa área de intersecção para que se produza um efeito de sujeito, né? Mas que isso já está também ligado com uma separação, né? Não tem como não ter a separação, porque na própria intersecção também tem os buracos ali, né? Que se a gente tira aquela intersecção, tem uma coisa que é separada de um e de outro, né? Se a gente pensa numa lógica de conjuntos mesmo, né? Não sei, Doris, se ajuda. Acho que tem no chat, mas... Ah, tá. A Marta levantou a mão também. Eu queria comentar justamente essa questão da alienação, essa questão que a Doris está levantando, né? Porque assim, a gente entra na linguagem, né? A gente está falando justamente nessa... que é só a linguagem, né? Não somos nós, né? Então, poder separar, né, o que é da fala, né, que a gente está sempre jogando com esses pronomes, né, eu e tu, nessa dialética, né? Então, é a condição em que a gente pode estar ali e estar sempre trocando de lugar, né? Então,
essa questão aí, que é esse esvaziamento, né, do sentido, né, em que eu não sou fixa no eu, né, mas eu sou um tu, eu sou um nós, então que a linguagem é esvaziada, né? Acho que o Lacan, a grande contribuição do Lacan foi o esvaziamento, né, por isso os nós borromeanos é esse esvaziamento, são só linhas, né, ele teve que mostrar para as pessoas, olha, importante a topologia, porque nós estamos lidando com o esvaziamento, ou seja, em relação ao Freud, o Lacan abandona a representação Lacan é diplomática, né? O diplomata, ele representa o país, né? Não é a representação cognitiva, né? E depois ele ainda vai fazer uma segunda questão, que é esse esvaziamento, ou seja, que a linguagem é puro esvaziamento, é pura palha, né? As palavras são a palha das coisas, né? Então, como essa questão de que quando a gente diz uma palavra, a palavra cão não morde, né? Então, esse esvaziamento, né, que a gente tem que estar sempre... E aí, eu acho que quando a Luciana trouxe a questão da paciente, que ela disse o fantoche, né? Então, ali, porque o fantoche, né, e não alienação, justamente ali, fazer essa diferenciação, né? Eu acho que ali é um ponto também interessante. E aí, naquele esquema Z, o sujeito está espalhado nos 4 cantos, né? Isso que é interessante também, né? Que ele já está se diferenciando ali bastante, mostrando que é o esquema da fala, e na fala nós estamos nos 4 cantos, né? Então não é os 2 azinhos, o A e o A linha, não é o sujeito também está ali como o eu falando com alguém, né? E ele está trocando de lugar especularmente invertido, né? O espelho inverte, né? Eu e o outro do espelho, né? Então esses 2 azinhos do esquema L e do esquema Z também super interessante. Era isso. Obrigado, Marta. Mais algum comentário? A gente ainda, teoricamente, tem 20 minutos para usar os conhecimentos da Luciana aqui. Quem mais que trabalha com esse campo das psicoses, vem pensando questões, quer colocar, compartilhar aqui com o grupo também. Fabiana. Oi, Luciana, bom dia, prazer em conhecê-la. Então, eu acho que eu não queria falar dessa proposta da psicose exatamente, mas disso que hoje a gente trabalha como limítrofe, né? E que eu acredito que, quando a gente estuda lá o Lacan, ele vai ser um pouco encontrar esse negócio de borda, né, de limítrofe, etc., porque, enfim, há uma sujeição de coisas que podem acontecer dentro de uma estruturação, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem a clínica, a gente tem a teoria e a gente tem a prática, né? E na prática, a gente vai ter essas pessoas que, se a gente fosse só fazer a leitura, né, a gente teria que pensar nela como uma psicótica. Mas uma psicótica cuja a psicose não está desencadeada ou pode ser colocada ali como... Tem alguns que falam sobre essa psicose branca, que eu acho também estranho a gente falar isso, né? Mas acho que o não desencadeado é melhor. Onde há uma perturbação, vou colocar entre aspas, nessas questões que talvez o Freud tenha trazido como neuroses narcísicas, né? A gente vê que antes de um Édipo ali, né, o que aparece mais são questões ligadas a esse fenômeno do narcisismo. Como que você acha que a gente poderia pensar isso, né, na nossa prática? Porque essas pessoas, justamente porque não tem essas ideias delirantes, né, não tem esse aparecimento dessas questões alucinatórias, mas talvez apareçam muito com essa ideia do corpo, né? O corpo é muito presente na clínica.
ou não conseguem, de fato, entender as ironias da vida, né? Ironias, assim, que estão na fala do outro, né? Na metaforização ou abstração, né? Das coisas, entendem tudo muito nesse lado do concreto. Hoje a gente tem um material muito vasto aí do pessoal que pensa psicossomática, alexitimia, essa queda do simbólico, etc, etc. Mas a gente acaba até se perdendo um pouco em tanta literatura. E talvez, assim, nós que trabalhamos mais com a clínica, pensando nesse estudo, nesse ensino do Lacan, talvez a gente pudesse se concentrar um pouco nesse pensamento do nó. Eu queria que você pudesse falar um pouco a partir do teu estudo e da tua prática. Fabiana, obrigada pela questão. Então, eu acho que justamente o nó, mais do que ajudar, né, na questão diagnóstica, né, ou dessa questão de poder fazer a leitura de que estrutura se trata, ou enfim, né, de diferenciar neurose, psicose, perversão, é um recurso para a clínica, né? O Lacan fala em fazer a reparação ali do nó no ponto onde aconteceu a falha, né? Então, e como é que a gente faz essa leitura do que o sujeito vai produzindo, né? E como é que a gente vai reescrevendo, e claro que isso vai depender das possibilidades de cada um no seu trânsito com a linguagem, né? Tu tá trazendo do limítrofe, né? Sim, realmente, para o Lacan, essa questão é estrutural, então não teria muito sentido esse limítrofe que daria para a gente pensar na ideia de um contínuo, né? Ou de um degradê, vamos dizer assim, né? Que por ser uma concepção estrutural, se trata muito mais de relações entre elementos e de corte que estabelece, então, uma outra forma, né? Um outro rearranjo entre esses elementos, né? Então, ou se estrutura de um jeito, ou se estrutura de outro, né? Então, essa ideia do limítrofe não teria realmente muito sentido. Mas o fato de ser estruturado de uma forma não está ligado ao fato dos fenômenos que vão aparecer aí, né? No sentido de, então se tem delírio, se tem alucinação, se tem, sei lá, uma agitação, então é psicose. Não necessariamente. O que é difícil da gente pensar. Né? Mas se a gente pega o diagnóstico vindo da psiquiatria, com certeza não vou colocar, né? Então, claro, muitas histéricas, né, seriam psicóticas. Porque exatamente. A própria Ana O, se a gente vai reler lá o histórico dela, ela alucina, né? Ela tem uma fase ali de que ela fica alucinando mesmo, né? Por um tempo. Sobre a passagem do tempo e etc. Né? Do que está acontecendo. Não, você tem razão nisso. É mais mesmo desse suportar do paciente em relação à utilização por exemplo, da escansão, né? Ou de certas interpretações, ou de se apontar, né, essa questão que estaria ambígua, né, dentro do discurso. Esses pacientes não, a gente vê que a resposta deles é bem ruim nesse aspecto, né? Sim. Sim, e aí, então, como é que a gente faz a direção do tratamento, né? Justamente. Então, a gente vai estar trabalhando nessa lógica da metáfora, né? Da substituição, né? Ou a gente vai estar trabalhando nesse outro deslizar metonímico, onde daqui a pouco o trabalho também vai ser ajudado a algum contorno para esse deslizar infinito, né? Ajudar no sentido de escutar que contorno que isso pode, né, ir se produzindo ali, né? A pessoa vai construindo os seus contornos, mas como é que a gente vai também escutando e indicando esses contornos, de algum modo, né? Mas você acredita numa possibilidade, de fato, de a gente ajudar mesmo, como proposição? Porque há alguns pacientes que têm uma dificuldade tremenda de achar uma solução, né, para si mesmo. Né? Não sei se é no seminário 23 que o Lacan fala, né, que o quarto enlace é o psicanalista, muitas vezes, né? De a gente ajudar eles a criarem, de fato, essa metáfora delirante, vamos continuar, que daria
um suporte, uma amarração, fizesse esse ponto aí, né, que... Sim. Sim, e essa questão do espaço, porque tu estava dizendo, né, bom, pacientes desse discurso mais concreto, essa questão do corpo, né, eu lembrei que quando o Alfredo propõe essa estrutura, a tábua, né, ele coloca lá um esquema das estruturas clínicas, ele vai colocar as psicossomáticas no campo da holófrase também, né, não só as psicoses, enfim, mas... o quanto que o espaço analítico é um espaço onde a gente vai estar recebendo a fala do sujeito, e isso não é pouca coisa, né? Isso já é um desdobrar de real, simbólico, imaginário, podendo ser escutado, né? Podendo ser recebido, né? Ok, obrigada, viu, pelas suas poucas. Eu trabalhei no hospital psiquiátrico um bom tempo, assim, e era muito claro, né? Trabalhei com os vários moradores, né? No trabalho de desinstitucionalização e trabalhei depois um tempo na internação psiquiátrica. Era muito claro, assim, a cidade que tinha CAPS funcionando, né? A localidade que tinha CAPS funcionando, que essa pessoa internava muitíssimo menos, né? E situações onde a gente via que, bom, se tivesse um espaço de escuta, de fala... não precisaria ter chegado ao ponto de uma desorganização tal, assim, de acontecer, né, de ser internado, enfim. A gente apostar no nosso recurso, né, que é um recurso de oferecer alguma costura, né, de oferecer sustentar um espaço para os furos, né, para os buracos. Acho que isso... claro, muitas vezes para o analista é angustiante, né? Puxa, o que eu faço com isso, né? Eu mando para o psiquiatra, né? Bom, vamos ver, né? Não necessariamente, vamos ficar aqui quietinho, escutando e apostar que se a gente vai se deixando permear por essas falas, né? Se a gente vai sendo bobo do inconsciente, a gente também consegue oferecer um espaço para algo se produzir ali, né? Sim, a nossa angústia. Por sinal, alguns pacientes que eu já tive aí no meu percurso, né, de atendimentos, que estavam com tratamentos psiquiátricos, né, com uma medicação mesmo, né? Na verdade, a medicação trazia várias questões, viu? Teve uma paciente em especial que o uso do remédio era um impeditivo mesmo, né? Não fazia com que ela conseguisse, de fato, fazer algumas reflexões ou fazer grandes mudanças. Ela tinha uma invasão, né, dos efeitos desse remédio, que era perturbante. Hoje ela vira para mim, hoje ela não usa mais, e ela vira para mim e fala assim, sabe que é tão bom sentir assim que eu consigo observar meus pensamentos, né? Porque antes parecia que era uma coisa muito invasiva, né? Que a impossibilitava de ser quem era, inclusive. E é engraçado que, ao invés de causar talvez aquela calmaria, trazia mais agitação. Então, a gente nem sabe, né? Tipo, a medicação, ela é óbvio, tem alguns pacientes que tiram algo muito bom dela, mas alguns pacientes demoram muito para se adaptar a um remédio, ou eles têm essa despersonalização, né? A perda de algo assim que, inclusive, eles caracterizavam como si mesmos, né? E deixam eles, acredito eu, né? Pelo menos no caso desta paciente, que a fazia ficar pior, né? Consigo mesmo e até nas suas relações e para manutenção do seu trabalho, coisas. Porque é isso, né? No final das contas, a gente tem que se haver com esse outro social, o nosso lugar, né, dentro dessa sociedade, enfim, né? É complicado, né? Sim, mas só para antes de dar a palavra para Marisol, assim, né? Acho que tu está trazendo, né, Fabiana? Acho que eu instiguei isso de algum modo, uma discussão que puxa, importante e difícil, né? Como é que a gente lida com essa questão da medicalização, enfim, mas que também acho que é importante dizer, né? Acho que isso que a experiência que tu está trazendo, né, Fabiana, é muito comum, assim, né? Mas também tem um outro aspecto de que às vezes tem situações onde sim precisa de uma medicação, às vezes até para que o sujeito possa se organizar e conseguir
falar, né? E conseguir fazer um uso do seu espaço, né? Tem situações que precisam, mas, enfim, a gente tem que poder contextualizar também que vivemos numa cultura de excesso de medicalização, enfim, né? E acho que quando eu trouxe também uma perspectiva de como é que a gente, o risco, né, do analista e a importância, né, da análise, da supervisão, enfim, o risco, às vezes, da gente se assustar com o que a gente está recebendo também, né? Bom, vai para o outro, né? Vai para o médico, vai para cá, vai para lá. Então, porque é diferente tu avaliar, né, para fazer uma indicação do que tu se assustar de estar recebendo ali a loucura, né? Enfim, aí advogando em nome de que esse espaço é importante mesmo que os analistas não entendam. Eu sei que a Marisol quer falar, mas você falou da loucura, e até de a gente poder dizer o que é isso que a gente chama de loucura? Porque às vezes é só um indiferente, né? E bate assim com esse princípio de realidade, esse teste de realidade que eu faço, né, da vida. Sim, e aí pensando, as loucuras neuróticas também, né, estão muito coloridas, né? Mas acho que é isso. Vamos ver a Marisol. Oi, gente, bom dia. Eu fiquei pensando muito, a partir da fala de vocês duas, eu fiquei pensando muito lembrei de uma experiência de estágio que eu tive ainda na faculdade, aí em Porto Alegre, no Geração Poa. Não sei se quem é de Porto Alegre conhece o Geração Poa. Ele é um serviço, né, que está dentro da RAPS e de saúde mental, e o viés de trabalho é justamente pelo trabalho, né? Diferente de um CAPS que vai promover oficinas terapêuticas, ele promove um espaço de trabalho para usuários que são ali chamados de oficineiros e oficineiras, né? Então, lá é um ambiente de trabalho através da perspectiva da economia solidária. E aí eu acabei me remetendo muito aqui a essa experiência que eu tive, né, de estágio como psicóloga lá, pensando na importância desse espaço de fala, mas também aí fazendo, né, uma relação com o que tu traz, né, Luciana, desse espaço de fala, espaço psicanalítico de fala, né? A minha abordagem é a psicanálise, então eu acessava esse lugar muito do Geração Poa pensando numa abordagem psicanalítica, né? Pensando como eu podia inscrever o meu trabalho ali como psicóloga, como estagiária de psicologia, fazendo essa leitura psicanalítica, enfim, me colocando nesse espaço através dessa abordagem. E aí eu fiquei pensando também que esse espaço ele funcionava, né, como o espaço psicanalítico ali de fala, ele vinha através do trabalho, do fazer manual. Então, a gente estava aqui falando, estava escutando vocês, né, sobre essa questão do corpo que se coloca, né, e de pessoas, indivíduos que são mais concretos, né, como esse espaço de oficinar, de trabalhar, de manipular algo, é uma possibilidade de inscrição, né, de organização psíquica também, né, de poder fazer esse desenrolar, né, dessas questões. Então, era muito interessante, agora escutando vocês, acabei me lembrando disso, assim, da importância, né, a gente falou do quarto laço aqui, né, vocês falaram do quarto laço, e fiquei pensando do trabalho, da oficina, do manual, do fazer, né, do se colocar em movimento através desse trabalho, como também uma possibilidade de inscrição. E aí aparecia muito nessas oficinas de trabalho falas, inclusive, sobre o diagnóstico que cada usuário recebia. Eles compartilhavam sobre como foi ter um diagnóstico, como foi ter o suporte de estar lá no CAPS e ter o atendimento e fazer o uso da medicação, sobre essas vozes que alguns escutavam, né? E como era a relação deles com as vozes, podendo colocar isso no social, podendo conversar com os seus colegas de trabalho que eram seus pares, né? Tinham alguns diagnósticos em comum, mas também eram pares no sentido de que trabalhavam juntos, tinham um produto que era comercializado, que era vendido, e através desse produto eles eram de novo inseridos na sociedade, então não estavam incluídos numa clínica, num hospício, num local fechado, né? Estão de novo acessando a cidade, estão circulando, estão inseridos. Então, muito interessante tudo isso, assim, e a última experiência que eu tive com eles, a última evento que nós participamos foi o evento de ouvidores de vozes, e o quanto isso foi interessante, eles poderem se empoderar
de falar sobre essas vozes, de falar sobre essas experiências, vozes que faziam mal, vozes que faziam bem, se o remédio ajudava a calar essas vozes ou ajudava a entender essas vozes e enfim, eles poderem diferenciar, né, o que era real, o que era imaginado, enfim, muito legal tudo isso, assim. Então, até fica meu convite para quem está em Porto Alegre poder ir conhecer o Geração Poe e o trabalho que se realiza lá, porque a gente via que tinha muito menos incidência de crises e, por consequência, de encaminhamento para internação, quando eles estavam em acompanhamento no CAPS e estavam trabalhando na oficina lá no Geração. Então, eles mesmos falavam, né, da experiência de que nunca mais foram internados e alguns pacientes alguns usuários vinham de situações assim de terem, sei lá, mais de 10 internações, né? E depois que começaram o acompanhamento no CAPS e começaram aí no Geração, na oficina de trabalho, não tem mais essa questão da crise, né? Então, bem legal, bem interessante. Luciana, Eu queria fazer só um comentário da fala da colega, porque eu tive uma época que eu fiz parte do projeto lá da Fiocruz, em São Paulo. Hoje eu estou em Curitiba, né? Mas lá em São Paulo, que unia a prefeitura, né, ao trabalho da Fiocruz, e daí foi um trabalho em saúde pública, né, popular, né? Saúde popular. E a gente teve acesso, assim, aos trâmites de como que foi orquestrado lá o Hotel da Loucura, né? Não sei se vocês estão a parte disso, mas aquela instituição que a Anísio da Silveira trabalhou lá no Engenho de Dentro, etc., eles fizeram daquele espaço lá um arcabouço, assim, né, de receber artistas e pacientes, né? E com o trabalho da arte, tem o Dr. Vitor lá, que é um psiquiatra, que faz um tempo que eu não tenho mais contato com ele, mas ele também tinha um trabalho de não medicalização e essas pessoas terem um espaço, né, onde, inclusive, essa coisa que a gente chama de surto, né, da alucinação, do delírio, etc., ele cabia ali, né? A gente vê que também algumas pessoas se encontram em certas narrativas religiosas. Se a gente estudasse, né, a gente pegasse a questão ali do antigo xamã, né, que dizia: eu escuto coisas que ninguém mais escuta, eu vejo coisas que ninguém mais vê, talvez hoje na nossa sociedade ele ia para manicômio, né? Mas lá ele tinha um lugar, né, para existir dentro da comunidade. Então, eu achei ótima essa fala da colega, porque, sim, eu acredito muito que certas narrativas são possibilitadas através de outras ferramentas que não o medicamento, né? Então, acho que essa questão, né, que a Marisol traz, e tu também, né, a Fabiana colocou no chat os ouvidores de vozes também, fiquei pensando, né, o quanto que, além do espaço de fala, mas o quanto esses dispositivos, eles já por si só fazem uma escrita, né? Ouvidores de vozes, já é uma cifra, né, já é algo que dá para a gente pensar. Fiquei aqui pensando, né, se isso já é dar uma mordida no real, né, no sentido de poder conquistar um campo ali de algo que era impossível de outro modo, né? Mas que à medida em que se criam esses dispositivos, que se dão essas nomeações, né? Pensando nisso também, né? Uhum. Oficina de trabalho, né? Um local onde a gente trabalha, né? O real, o simbólico e o imaginário, né? Tipo, muito legal. bom, acho que a gente ficou com uma série de questões aí, né, que foram levantadas pelo Luciano, mas também nessa conversa, depois da apresentação. Luciana, muito obrigado por ter trazido a tua exposição aqui para o nosso curso, ter participado, colocado questões tão importantes. Quer fazer um comentário final? Quero agradecer a presença de todos, as questões, né, o interesse pela aula, e dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho, né, do que pude construir até aqui, né, dessa caminhada, e dizer que também é uma pesquisa em andamento. Acho que a gente também, não só a minha, mas acho que uma pesquisa em andamento da psicanálise, da nossa teoria. Acho que a gente começa a conversar e começa a ver também quanto trabalho tem para ser feito, né? Foi muito, muito legal, gostei muito. Obrigada. Muito obrigado, Luciana. E a todos que tiveram presentes aí, participaram.
Então, a gente segue na semana que vem. Um abraço, gente. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada, Luciana. Josias, eu mandei um e-mail para você, viu? Se você puder dar uma olhadinha.